Bom dia, pessoal, graças e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente do meu habitual, né? Eu resolvi gravar alguns vídeos explicando um pouquinho melhor sobre a palavra de Deus, né? E hoje a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá em 2 Coríntios, né? 10, 4 e 5, que fala o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que essa passagem nos mostra é que fala sobre relação a pensamentos, né? Os nossos pensamentos, muitas vezes nós passamos por muitas situações do nosso dia a dia, que a nossa mente, ela tem o poder de absorver, de obter informações sobre tudo ao nosso redor, né? Muitas vezes nós usamos a nossa mente para tudo hoje. Então, quando eu falo em relação à nossa mente, a nossa mente tem um poder de da nossa mente, tem um poder de criar criar situações do nosso dia a dia. Nós usamos hoje a nossa mente praticamente para tudo, seja no nosso trabalho, seja na nossa, seja na escola, seja em alguma situação que a gente encontra. A nossa mente tem a finalidade de criar situações que muitas vezes nós passamos por alguma dificuldade, na nossa vida, que nós criamos alguns obstáculos, né? Nós passamos por muitas situações diárias da nossa vida, que nós passamos por situações que a nossa mente, ela é uma das armas mais poderosas que a gente tem, né? Quando eu falo em arma poderosa, eu falo de uma arma que muitas vezes a gente não vê com os nossos próprios olhos, mas ela existe. Quando eu usei esse termo arma poderosa, eu falo a respeito de um tema que eu estava refletindo um pouco numa célula que eu participei, por isso vou falar um pouquinho melhor nesse vídeo, né? Eu estava lá na célula, né? Eu percebi que quando eu estava lá, eu percebi o ambiente um pouco diferente. Mas eu falo um ambiente um pouco diferente no sentido que eu vi ali que nós íamos passar por alguma situação que nós precisaríamos usar alguns métodos para quebrar a resistência, a resistência, a resistência de a resistência que a gente tinha algum motivo para que a gente tinha imaginado na nossa cabeça. A gente tinha imaginado na nossa cabeça como se fosse algo que nos impedia de estar ali naquele dia, né? Mas eu vi que ali era uma oportunidade de nós nos unirmos e utilizarmos algumas estratégias para quebrar aquelas resistências, né? Por isso que eu usei o termo arma eu estou usando o termo arma nesse vídeo. Só que quando eu falo em arma, nós devemos imaginar, não é uma arma física, é uma arma que você
você pode tocar. É uma arma espiritual. E uma das armas espirituais mais poderosas é a nossa mente, né? A nossa mente, como eu falei um pouco no início do vídeo, a nossa mente é uma das armas mais poderosas que a gente tem. Só que tem um detalhe, nós não usamos todo o poder da nossa mente a nosso favor, né? Nós temos que entrar em detalhe que a nossa mente, ela é capaz de absorver, de conter muitas informações sobre muitas coisas, né? O nosso mundo é cheio de informações, então é um pouco até difícil a gente se conseguir lembrar de tudo, né? Mas tem algumas coisas que nós devemos se atentar a alguns detalhes, né? Por isso que eu falei que a nossa mente é uma das armas mais poderosas, mas isso eu falo no contexto de arma espiritual, no contexto dentro da palavra de Deus, da palavra que está na Bíblia, né? Nesse versículo que eu compartilhei com vocês agora, sobre a questão de armas para quebrar, para destruir as fortalezas, né? Para destruir tudo que tem na nossa vida que nos tenta nos afastar do caminho, que é o caminho do Senhor, né? Por isso eu falo, quando eu falo armas, nós devemos se atentar a alguns detalhes. Existem muitas armas que muitas vezes que nós vamos enfrentar na nossa vida, algumas lutas diárias que muitas vezes não são lutas visíveis aos nossos não são visíveis aos nossos olhos. Quando eu falo dessa forma, eu falo que essas lutas, elas não são lutas físicas, né? São lutas espirituais, porque na nossa vida nós passamos por muita coisa muitas coisas que nos faz ter alguns pensamentos que podem ser bons ou ruins, né? Quando eu falo em pensamentos, eu falo que muitas vezes nós passamos por situações que nos faz questionar sobre se realmente nós conseguimos fazer aquela determinada coisa, né? Isso é um pensamento um pouco ruim, né? Porque nós temos que ter a convicção que quando nós colocamos um propósito, quando nós colocamos um propósito na nossa vida, que realmente nós conseguimos fazer alguma coisa que a gente colocou determinado momento para fazer, não há impedimento que nos impeça de fazer, né? Por isso que eu falei no início do vídeo que a palavra de Deus é uma das armas mais poderosas que nós temos que ter na nossa vida, né? Mas para enfrentar essas batalhas. Mas a palavra de Deus é uma delas. É uma delas, né? Existem muitas outras armas espirituais que nos tornam guerreiros para enfrentar essas batalhas, né? Mas muitas vezes, algumas vezes nós não vamos conseguir vencer essa batalha sozinhos, né? Por isso nós temos que ter muita convicção, ter muito direcionamento, né? Segundo os ensinamentos de Deus, porque é dentro da palavra de Deus, né, que nós encontramos todo o fortalecimento, né? Todo direcionamento, todo o conforto que nós precisamos para enfrentar essas batalhas diárias, né? Porque todo dia a gente passa por uma batalha diária, né? Só que muitas vezes a gente não vê com os nossos próprios olhos, né? Mas ela tá lá.
ela tá lá, né? Por isso que, né, por isso quando eu falei em relação ao poder da nossa mente, a nossa mente, ela tem, a nossa mente tem ela é capaz de fazer coisas extraordinárias, né? Tanto para nos proporcionar com pensamentos bons sobre determinadas coisas ou pensamentos ruins. Quando eu falo em pensamentos ruins, eu falo a questão de ansiedade, insegurança, medo de enfrentar os obstáculos, medo de enfrentar os obstáculos, né? Medo de achar que você não consegue fazer o que você determina, que você colocou ali para fazer. Isso é um pouco contraditório, né? Porque quando eu falo dessa forma, de que existe algum desses pensamentos ruins, isso são estratégias, né, que muitas vezes nós criamos esses pensamentos na nossa vida, na nossa mente, né, principalmente, para achar que realmente a gente não é capaz de fazer essas determinadas coisas, né? Pelo contrário, a gente realmente é capaz de fazer tudo o que a gente almeja fazer na nossa vida, porque nós temos uma pessoa que é extraordinária na nossa vida, né? Se chama Deus. Por quê? Quando eu falo dessa forma, que nós temos Deus na nossa vida, ele realmente é o nosso Pai, né? Ele nos ajuda a passar por tudo que nós temos. Nós vamos passar, nós estamos passando agora no presente e no futuro, né? Ele nos ajuda não somente a nos dar direcionamento e tomar algumas decisões que vão nos favorecer no futuro, né? Por isso, nós devemos pensar sinceramente a fazer realmente as coisas ter pensamentos que nos levam a ter um direcionamento dentro da palavra de Deus, né? E não nos afastar, porque nós temos um inimigo, muito, muito, muito fiel, né? Ele tenta nos derrubar, ele tenta nos atribuir na nossa mente várias estratégias de tentar nos afastar do nosso foco, né? Tentar nos desvirtuar do nosso foco, né? Que é o foco em Deus. Quando eu falo foco em Deus, nós devemos entender dessa forma. Quando eu falo foco em Deus, nós devemos ter uma vida realmente voltada para Cristo, né? Porque é com Ele que nós vencemos todas essas batalhas, através dele que nós temos as armaduras de Deus, né? Que não somente através da palavra, mas através de orações, de meditação, de ler a Bíblia com uma certa frequência. De ler a Bíblia com uma certa frequência, mas não é só exatamente isso, né? Porque muitas vezes essas armas são apenas alguns instrumentos, né? São apenas alguns instrumentos que nós estamos colocando nas nossas mãos para vencer um pouco essas estratégias. Essa estratégia que o inimigo ele vai fazer de tudo para nos desvirtuar do caminho do Senhor, né? Do caminho do Senhor, né? Mas nós temos que ter realmente a convicção que nós já somos vitoriosos em relação a isso, né? Nós temos todo o apoio de Deus
de Deus na nossa vida, né? Então nós somos capazes de vencer toda anarquia, toda desavença que o inimigo ele cria na nossa mente de tentar nos derrubar do foco que é o caminho do Senhor, né? Por isso que algumas vezes eu utilizei a palavra arma espiritual aqui, porque todo dia na nossa vida nós passamos por alguma luta diária, né? E algumas vezes a gente passa por algum momento de dificuldade que a gente fica meio triste, né? A gente fica meio desanimado, fica um pouco abatido e a gente não sabe o porquê, né? Mas isso, como que eu falei, isso são estratégias, né, que o inimigo ele cria, ele vai criando formas de colocar essas ideias na nossa cabeça, que nós fazemos aquilo que a gente não é capaz de fazer, né? Então realmente a gente tem que nós não viemos nesse mundo por acaso, né? Nós viemos com o propósito de continuar fazendo as obras do Senhor, né? Então, hoje na nossa vida, tudo que nós formos fazer na nossa vida, nós temos que fazer com amor, com tranquilidade, né? Com alegria, né? Então, quando eu falei em questão de armas espirituais, nós devemos encher a nossa mente com pensamentos positivos que nos colocam mais no caminho do Senhor e não nos afastando, né? Porque as armas que nós temos que usar elas, né? Não adianta só a gente ter essas armas e não colocar em prática, né? Não adianta colocar em prática. Eu vou falar um exemplo aqui. Essas armas espirituais, nós devemos entender assim como se fosse uma rocha. Quando eu falo em rocha nesse aspecto, eu falo que que nós devemos fazer da seguinte forma. Nós não devemos só ouvir a palavra de Deus, nós devemos colocar em prática, né? Não adianta só a gente ter um certo conhecimento sobre a palavra de Deus, né? Sobre algumas orações, sobre meditação, tudo que nós formos fazer, nós devemos colocar em prática. Por quê? Se a gente não colocar em prática, essa rocha, ela vai acabar se tornando uma areia. O vento vai levar. Então é por isso que por isso nós temos que usar essas armas ao nosso favor, né? Porque as armas estão ali a todo tempo, né? Então por isso que nós temos que usá-las. Nós temos que usar elas a nosso favor, né? E não deixar elas de lado, né? Porque só assim nós venceremos nessa batalha. Essa batalha é espiritual e nos fazemos crescer, né? Crescer espiritualmente, crescer de outra forma, né? Porque se a gente parar um determinado tempo, isso vai acabar se caindo no esquecimento, né? A gente acaba esquecendo, né? Então, tudo que em relação à renovação da mente, lá fala também em Romanos 12:2, é uma outra passagem que fala que a nossa mente, ela precisa ser renovada, né? Eu sei que é um pouco difícil a gente fazer alguma coisa para renovar a mente todo dia, né? Mas a gente tem que fazer um esforcinho, né? Porque
porque quando a gente não faz essa renovação da mente, ou faz alguma coisa que nos proporciona exercitar a mente, acaba que a gente, depois de um determinado tempo, a gente não consegue, a gente não consegue absorver tudo que a gente aprendeu, né? Por isso que a gente tem que fazer a renovação da mente todos os dias, né? Não somente principalmente fazendo a leitura da passagem da Bíblia, fazendo oração, fazendo algumas outras formas de fazer essa renovação da mente. Eu sei que existe outras formas, né, de nós renovarmos a nossa mente todo dia, né? Então, quando nós usamos a questão de fazer essa renovação da mente, nós devemos falar um pouquinho em relação a falar falar palavras com autoridade, né? Não adianta a gente querer fazer uma coisa, querer realmente fazer uma coisa e chegar lá na hora não vai fazer. Algumas vezes acontece da gente a gente fica com medo. Isso é normal de acontecer. Por isso que nós temos que fazer de tudo para quebrar essas resistências, esses pensamentos ruins que a nossa mente cria, e focar realmente em outras coisas, né? Pensamentos bons, pensamentos segundo os ensinamentos de Deus, né? Que é o nosso principal foco, né? Porque as armas, elas existem, né? Então, realmente é só a gente realmente usar, né? Então, eu acredito que seja isso, né? A mensagem que eu queria deixar com vocês, e futuramente eu vou falar outros assuntos. Obrigado pela atenção.